Oi gente, eu sou a Bianca Nascente e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do normal porque eu vou estar fazendo uma série falando sobre 4 experiências marcantes da minha vida. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá pro vídeo de hoje. Então eu vou começar falando sobre a minha infância. Eu cresci na igreja, eu cresci com meus pais indo na igreja, então quando eu era pequena eu entendi sobre o amor de Jesus. Então muito cedo eu ouvi falar sobre Deus, eu ouvi falar que Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. E eu soube o que era Deus, eu soube o que era o amor. Então, quando eu tinha 9 anos, eu lembro dessa fase. Foi o ano em que eu morei em São Paulo. Eu ia com a minha mãe para as vigílias e junto nós saímos e eu via a menininha de 10 anos curando as pessoas e eu achava aquilo incrível. E eu ia pro monte com ela, a gente orava junto, eu lia a palavra. Foi um período em que eu estava muito ativa na vida dela e eu lembro que eu fazia parte do grupo de oração das irmãs, era muito legal. E quando eu completei 10 anos, eu mudei para Araraquara e foi esse ano que eu me batizei. E eu entreguei a minha vida para Jesus muito nova. Então eu sabia assim as coisas que eu estava fazendo. Só que quando eu completei 11 anos, a gente fica mais velha, né? E eu lembro que eu comecei a ter contato com pessoas mais velhas, com pessoas que já tinham um pouco mais de experiências, tipo de 15, 16 anos, que moravam no prédio, enfim, nem tanto as minhas amigas da escola. E quando você começa a ter contato com pessoas mais velhas do que você começa a querer parecer mais com elas, você começa a querer também ter atitudes de pessoas mais velhas. E eu não soube discernir que tudo aconteceria no tempo devido. Então eu queria fazer coisas que eles faziam naquele momento, mas eu não podia. E eu lembro que eu ganhei meu celular mais ou menos nessa idade, então eu comecei a ter contato com a internet, com outras pessoas e chegou um momento em que eu não queria mais saber sobre Deus. Chegou um momento em que eu queria me divertir, em que eu queria fazer coisas que os meus amigos mais velhos faziam sem peso na consciência, mas eu não podia, porque eu já tinha conhecido a verdade, já tinha conhecido o que era o amor, eu já sabia tudo aquilo e eu não conseguia fazer nada do que eu fazia sem peso na consciência. Mais ou menos por volta dos 12 anos é quando a gente tem a oportunidade de dar uns beijinhos e essas coisas. Então eu lembro que eu queria fazer essas coisas, mas eu sentia que eu não devia. Não que Deus colocava culpa sobre mim, mas é que quando você conhece a sua natureza, quando você conhece de onde você vem, é muito difícil você se apartar dela. Então eu já tinha conhecido a graça, eu já tinha conhecido o bem e o mal, então eu sabia que aquilo que eu estava fazendo não era certo, que eu não deveria estar fazendo aquilo, mas mesmo assim eu queria fazer. E chegou uma época em que isso estava tão forte dentro de mim que eu neguei Jesus. Eu já neguei Jesus. Eu já disse pra mim mesma que eu não acreditava nele, que eu não queria acreditar nele, que eu não queria seguir a religião que os meus pais seguiam. Então, pra mim negar Jesus era muito mais fácil, porque seria uma desculpa para poder fazer aquilo que eu queria fazer. E mesmo a minha mãe me proibindo, mesmo a minha mãe sendo bem rigorosa comigo, eu ainda achava algumas maneiras de fazer algumas coisas, mas isso nunca tirou aquele vazio dentro de mim. Então, negar Jesus, dizer que eu não acreditava nele, não tirou, muito pelo contrário, só aumentou o vazio que eu sentia, porque eu sabia o que era graça e eu sabia o que era viver sem a graça. E eu lembro que foi um período muito conturbado da minha vida, porque eu vivia brigando com os meus pais, até porque eu queria fazer algo que eles não me deixavam fazer. E a gente vivia brigando e eu lembro que era um peso sobre mim e eu vivia muito mal comigo, muito depressiva. E eu lembro que todos os dias praticamente eu chorava. Era um período muito ruim mesmo da minha vida. E isso durou mais ou menos até os meus 14 anos, que foi quando eu comecei a não aguentar mais aquele peso que estava sobre mim. Porque como eu disse um tempo atrás, o mundo ele tem limites, as coisas do mundo têm limites. E como eu já tinha conhecido Jesus, viver sem ele era muito difícil. Então eu não estava aguentando mais aquele peso sobre mim, todas essas brigas eu não estava aguentando mais. E eu lembro que eu entrei no meu quarto um dia e eu lembro que eu falava: o que o Senhor quer de mim?
porque eu não consigo nem me entregar para o mundo totalmente e nem me entregar para ti, porque era muito difícil, a dualidade espiritual era muito difícil. Então, quando eu tentava me entregar para Deus, eu também não conseguia, e quando eu tentava ir para o mundo, eu também não conseguia, e era algo muito difícil. E eu chorando muito no meu quarto, eu comecei a orar, e a minha oração durante vários meses foi a seguinte: quer saber, então, me dê sede de ti? Se o Senhor quer que eu te siga, se o Senhor quer que eu faça algo para ti, então me dê sede de ti. E aos poucos eu comecei a querer mudar. Aos poucos eu comecei a querer saber mais sobre Deus. Eu comecei a não querer fazer as coisas que eu fazia mais. E hoje eu não sinto mais vontade de fazer as coisas que eu fazia. Eu me arrependi sim de ter negado Jesus, mas eu entendi que todo aquele processo, que todo o processo que eu vivi foi algo que hoje me fez estar mais perto dele. Eu me arrependo sim das coisas que eu fiz, já me arrependi, mas eu não me torturo por elas. Eu entendi que com esse processo eu aprendi 3 coisas importantes. A primeira é que tudo acontece no seu tempo. Eu não precisava ter começado a brigar com os meus pais, eu tinha apenas 11 anos e eu queria ser mais velha. E hoje eu tenho 17 e eu quero voltar a ter 10 anos. Então eu não precisava ter brigado tanto, eu não precisava ter causado tanta intriga dentro de casa por querer ser mais velha, sendo que isso iria acontecer um dia. A segunda coisa é que eu aprendi que viver sem o amor de Deus não compensa. Viver sem a graça do Espírito Santo não compensa. Então, ter negado Jesus, ter feito tudo o que eu fiz, foi bom porque hoje eu não consigo viver mais sem o amor. Por isso que, se fosse para escolher hoje entre o mundo e Deus, obviamente eu escolhia Deus, porque eu já sei como que é o mundo. E, por fim, eu aprendi a não torturar a mim mesmo, eu aprendi a me perdoar. Porque quando eu caí em mim, quando Deus me deu realmente sede dele, e quando eu comecei a buscar ele, eu me torturava muito pelas coisas que eu tinha feito, por ter negado Jesus, por ter causado tanta briga dentro de casa. Mas eu aprendi que tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Então eu aprendi a me perdoar. Se eu não tivesse conhecido o mundo, se eu não tivesse tido algumas experiências, se eu não tivesse negado ele, hoje eu não queria amar ele, hoje eu não queria ser amada por ele. Então, eu aprendi que tudo acontece por um motivo e aprendi também que Deus tem o tempo certo de todas as coisas. Então, essa foi a minha experiência, foi as coisas que eu aprendi. Se você gostou, se você se identificou, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar com seus amigos para você também estar edificando um pouquinho a vida deles. Então, é isso. Um beijão e até a próxima.